Olá a todos, sou Lincoln Hashimoto, médico. Trabalho procurando integrar os conhecimentos que temos dos nossos ancestrais, a medicina convencional, hegemônica, dentre outras teorias que vêm sendo estudadas na atualidade. Desenvolvi o Portal Sublime, né? Tem um site www.portalsublime.com, onde o meu intuito ao criá-lo foi justamente poder unir e concentrar informações colhidas nesses estudos, nesta caminhada, bem como informações coletadas pela internet, conceitos gerais, unir também receitas. É um portal com o intuito de justamente poder estar sendo uma fonte de conhecimento, um local onde a gente pode compartilhar essas experiências, sejam elas de cunho acadêmico, experiência profissional ou culinária, dentre outras ideias, tá? Porém, a ideia é fazer algo diferente, construir um ser humano, lapidar o ser humano para que a gente possa evoluir no micro e no macrocosmo. Essa é a finalidade do Portal Sublime. Mais uma vez estou participando da Semana da Alimentação Viva, agradeço o convite. E espero poder contribuir com um pouquinho de conhecimento, com algumas reflexões, trabalhar um pouquinho a intuição de vocês e poder estar unindo esses conhecimentos, essas experiências e essas práticas resultando em benefícios que vão estar ajudando, em primeiro momento, vocês mesmos, e aos poucos isso vai passando para o próximo. Tá bom? Então vou falar sobre os pilares para a vida plena. Como que seria os pilares para a vida plena? A maneira que eu vejo, né, a construção da nossa saúde, bem-estar, alegria, paz, felicidade, a maneira como a gente vai alcançar isso é justamente trabalhando aspectos individuais, que na somatória deles a gente acaba por ter esse benefício, esse prazer somado. Um pouco aqui, um pouco ali. E por fim, a gente realmente conseguir estar tranquilo, estar em paz, estar sereno, estar compreendendo os acontecimentos, sem tantos altos e baixos da vida, sem tantos surtos, sem tantas situações de descontrole, que é muito comum isso na vida das pessoas. Então a ideia é trazer essa sabedoria para as pessoas, que cada um vai trilhar individualmente. Tá? É um caminhar de um desenvolvimento, um autodesenvolvimento, né? A pessoa vai puxar a responsabilidade para ela, para ser o mestre dela mesma. Então, falando especificamente dos pilares da vida plena, ou para uma vida plena, quais aspectos eu acho que é importante a gente estar trabalhando? Vou começar falando da consciência. O que é consciência? O que seria a consciência aplicada no dia a dia? É a gente estar o tempo todo atento ao que a gente está fazendo, estar presente, estar ali prestando atenção, sair do automático, que a maior parte das pessoas vivem numa repetição de hábitos, repetição de atitudes, de respostas, de reflexões, que muitas vezes foram criadas em situações de alguma vivência, seja a infância, seja quando quer a data, mas isso fica numa memória, e essa memória muitas vezes ela é repetida. Então, a consciência presente no momento todo, em cada momento que a gente está vivendo, vai trazer a lucidez, vai trazer a luz para aquilo que estamos em discussão, e possivelmente teremos opções cada vez melhores para tomar, porque as coisas não são imutáveis. Temos várias situações na nossa vida que, se a gente fizer uma mudancinha de nada, já resulta toda uma outra cascata de consequências que podem ser melhores. Então, quando eu falo em consciência, é a gente conseguir estar atento a tudo que a gente faz. Vamos sair do automático, tá? Vamos começar a prestar atenção mais. Sempre permeado pelo amor. Isso é a base. Isso é a base. Tá? A sabedoria está tudo aqui dentro, a gente só precisa estar acessando e estar utilizando ela no dia a dia. Certo? E quando a gente emana essa consciência, quando ela está presente, né, isso
as pessoas à nossa volta, elas acabam por perceber isso, né? Isso gera uma certa ressonância. E uma vez que isso ressoa para as pessoas, primeiro que você pode atrair pessoas daquela vibração. Então, se você está consciente, está cada vez trabalhando para estar numa frequência melhor, numa vibração melhor, né, num estado de humor melhor, aquilo vai ressoar pessoas naquela frequência. Provavelmente você vai estar atraindo e se envolvendo com aquelas pessoas. Então, automaticamente, quando você se torna consciente do momento presente, você vai estar provavelmente fazendo escolhas melhores. Isso pode fazer com que você distancie ou não de algumas pessoas, por exemplo, situações, mas acredito que isso tudo é benéfico. Isso tudo faz a diferença na nossa vida. Tá? Então, nós estamos falando de algo de evolução, né? Não tem milagre, não tem mágica, é apenas uma transformação individual, né? Essa busca, esse movimento que vai fazer com que a gente seja cada dia melhor para nós mesmos e para o próximo. Então eu falei de um dos pilares para a vida plena, estar consciente o tempo todo. Tá bom? Um outro aspecto legal quando a gente fala de consciência é quando estamos falando de relacionamentos, né? Porque vai ter um ponto que eu vou falar de relacionamentos, mas quando a gente fala de consciência especificamente, é legal ressaltar a questão desse olhar sensato. Então a pessoa, quando está consciente, até o nível de conversa entre as pessoas é outro. Porque você tem aquele olhar, o olho no olho, é sensato, tem profundidade a conversa. E se os dois têm uma base, né, em qualquer relacionamento, se os dois têm essa base de ser sincero, de vamos decidir o melhor, automaticamente você vai cada vez evoluindo nesse nível de consciência de questões como são resolvidas. Tá? Então você vai estar, de maneira geral, conseguindo viver num nível de frequência elevado, né? Um nível desperto. Então você vai estar sim saindo de uma questão do assim, não, depois a gente conversa disso, ou não vou resolver isso. Não, vamos sim, vamos fazer o melhor para aquele momento. Vamos estar atento como pode ser feito aquilo de uma forma que a gente consiga cada vez resultados melhores. Então vamos ser seres conscientes. Pode parecer redundante, mas boa parte das pessoas vivem no automático, certo? Um outro aspecto básico para a gente construir essa vida plena: respiração. O ato de respirar, ele, por exemplo, no momento de nascimento, é um tão esperado sinal sonoro da respiração, do choro, né? A respiração, ela é alimento, ela vai nutrir nossas células, né? Eu poderia trazer um estudo do Dr. Otto Heinrich Warburg. Ele é um médico alemão, muito famoso do século XX, que ganhou um prêmio Nobel em 1931. Ele foi indicado para mais de 47 indicações de outras premiações. Mas o que ele mostrou nesse estudo? Ele conseguiu provar de forma consistente que a causa do câncer é a deficiência de oxigênio, aí entra a respiração, e associada a isso a questão que as células cancerosas se alimentam de açúcar. Nós vamos falar depois sobre alimentação, mas continuando na parte da respiração, a respiração traz ritmo para o nosso corpo todo. E quando a gente fala corpo todo, a gente está falando da parte emocional, da parte mental, dos sentimentos, do próprio sistema físico. Uma digestão se torna equilibrada, tende a se tornar mais equilibrada se você coloca um ritmo. É simples, só de você chegar, às vezes você está ansioso, chega para almoçar, fazer uma refeição. Se você continuar naquela frequência, provavelmente você vai comer rápido, vai ser tudo meio não tão bem feito. Porém, se você se esforça, dá uma rápida parada naquele momento, uma breve respirada, já tem chance de você conseguir entrar para o seu eixo, conseguir se equilibrar. Então isso já vai favorecer todo, por exemplo, um processo digestivo. Se você está numa situação de estresse, de ansiedade, seja em uma discussão, numa fila, num trânsito, ou com alguma questão que você precisa ali de muita atenção, só de você conseguir dar uma pausa para um exercício respiratório, né? Como seria esse exercício respiratório? Utilizar a respiração diafragmática. Tá? Posso, num segundo momento, fazer um vídeo sobre isso. E essa respiração diafragmática,
Vou fazer esse vídeo e colocar no meu site. Ela faz com que a gente consiga equilibrar, organizar os pensamentos, isso eu estou falando no nível emocional, mental, e favorecer todos os outros sistemas do nosso corpo, trazendo um equilíbrio. Então, a respiração ela é feita por muitas pessoas de maneira errada, né? Eu observo muito isso em consultório, hospitais. As pessoas, com o tempo, elas vão migrando do nascimento, que é a respiração do neném, né? Logo que nasce, você pode observar, eles respiram com a barriga, que é a respiração diafragmática. É o correto, né? Quando a gente inspira, o músculo diafragma baixa para fazer pressão negativa, e empurra as vísceras abdominais para fora. A barriga é como se a barriga enchesse de ar. Quando você inspira, então a barriga vai para fora. E ao soltar o ar, a barriga vai para dentro. Então essa é a respiração diafragmática, né? Com o passar do nascimento, dos anos, em algumas situações as pessoas vão fazendo com que essa respiração vá subindo. Vai ficando torácica, até que chega uma hora que sufoca. Pode gerar uma crise de ansiedade, enfim. Então a respiração, ela é isso, ela é rítmico. Tá? Ela é ritmo. Ela vai trazer equilíbrio, vai te colocar para o eixo, vai te trazer para o momento presente. Então a atenção aplicada à respiração, uma respiração bem feita, vai trazer inúmeros benefícios, vai nutrir o nosso corpo, vai equilibrar, ok? 2 aspectos citados, vamos para o terceiro pilar para a vida plena. Hidratação. Poxa, parece que é chover no molhado falar isso. Porém, as pessoas insistem em não habituar-se a ingerir a quantidade mínima de água diária. A gente sabe que a água, se você observar a proporção que existe no planeta, né? Se você observar a proporção de água aqui no nosso corpo, é importante ou não é estarmos bem hidratados? Então, eu tenho um artigo legal que eu escrevi no meu site falando sobre a hidratação. E um dado que eu coloquei nesse artigo é justamente o fato de que nos Estados Unidos, por exemplo, num estudo de lá, tem mostrando que o quê? Que a proporção dos desidratados, vamos dizer assim, chega a 75% da população. Então eles se encontram em algum grau desidratados. 3/4 da população. É muito comum isso eu ver em consultório, em exames físicos. As pessoas estão constantemente desidratadas. Então, quando há uma queda de 3 a 5% nesse líquido corporal nosso, já tem alterações corporais. Às vezes a gente não percebe, mas tá ali, certo? Então, a água, ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente consiga e tenha o nosso corpo completamente equilibrado em todos os seus sistemas. A água, ela é manutenção da vida. É através dela que a gente consegue manter nossos fluidos corporais, lubrificação de articulações, circulação do nosso corpo, melhorando edemas, né, inchaços, dores de cabeça, dores articulares. Vai melhorar a parte circulatória, respiratória, parte cardíaca, o sistema cardíaco do nosso corpo. Vai melhorar o nosso sistema digestivo, né? Quantas pessoas se alimentam, não tomam líquido entre as refeições? Imagine o bolo fecal como fica. Como dizia um professor meu, fica uma argamassa. Aquilo ali não tem líquido para ajudar a mobilizar. Então a hidratação é algo básico para que a gente construa um corpo que possa favorecer em todos os nossos aspectos da vida, porque ele esteja bem. Porque o corpo, unindo mais esse aspecto para a nossa saúde, automaticamente vai favorecer para que a gente esteja se sentindo melhor, a gente consiga ter mais consciência, talvez respirando melhor. Então é uma somatória, tá? É muito importante quando a gente fala de hidratação, ficar atento a períodos do ano, atividade que a gente pratica, exercício físico, ou mesmo que seja profissional. Uma pessoa que trabalha com algo que transpira muito diariamente, é diferente de uma pessoa que fica o dia inteiro na frente do computador. Então, é fundamental que você esteja atento a isso. Para quê? Talvez vai mudar a quantidade de água que você precisa ingerir. Parâmetros simples que eu costumo sugerir para as pessoas de maneira geral.
que a urina não pode estar muito escura, que devemos estar urinando aí uma média cada 2 horas, 2, 3 horas, né? São alguns parâmetros gerais que às vezes as pessoas, eu tenho, quantas vezes eu já escutei situações assim, não fui no banheiro hoje, a pessoa não foi no banheiro, então assim, imagine, né, o rim, a parte renal, ela é fundamental que estejamos hidratados para que possa sintetizar os elementos necessários, eliminar, excretar o que a gente precisa, fazer todo o equilíbrio. Então, algo básico que a gente precisa, hidratação. Como que a gente pode se hidratar? Bom, a água, uma opção básica, comum, chás. Ou podemos, por exemplo, fazer o uso de sucos, vitaminas, suco verde, né, que é uma água estruturada. Né? A água estruturada, as moléculas dela favorecem a absorção. Sem contar que é riquíssimo em vitaminas, minerais, pode ser que esteja riquíssimo em aminoácidos, proteínas. Então, a hidratação é algo fundamental para a nossa saúde, para a nossa, que nós chamamos de homeostase, que é o equilíbrio fisiológico do nosso corpo humano. Então, falamos de 3 pilares até o momento. Quarto aspecto fundamental para a vida: a alimentação. Costumam chamar de alimentação consciente, porque a alimentação consciente vai ser justamente a gente estar atento a qual momento a gente deve comer algo, né? O que comer na hora que dá fome. Saber fazer essas escolhas. Como que é a melhor maneira de comer, né? Que lugar, qual o local adequado para a gente fazer nossas refeições, né? Quanto que a gente tem que comer. Então, essa é uma alimentação que eu chamo de alimentação consciente, é o quarto pilar para a vida plena. Imagine um carro. Então, se você abastece seu carro com uma gasolina adulterada, vai ter consequências, não vai? Então, a ideia é simples, é justamente pôr a melhor combustível possível no seu veículo para que você tenha maior durabilidade, menos possível de manutenções, certo? Então, e também isso tudo vai favorecer com que a gente tenha ou mantenha a nossa mente clara, né? A gente vai evitar que a gente tenha uma mente, essas que a gente fala, vivendo uma penumbra, né? É sempre uma visão embaçada, completamente intoxicado com substâncias. Então, uma alimentação consciente vai favorecer com que a gente tenha essa mente clara, essa mente equilibrada, que esteja o tempo todo alerta, presente, né? E uma mente elevada. Então essa é a ideia, conseguir esse nível de funcionamento cerebral, de funcionamento de todo o sistema do nosso corpo, fornecendo matéria-prima da melhor qualidade para que a gente possa alimentar o nosso corpo da melhor forma. Questão básica quando a gente fala de alimentação consciente, fazendo um link com outro pilar que eu acabei de falar, que é a hidratação, muitas vezes as pessoas confundem a fome com a sede. Então é fundamental que a gente fique atento a esse aspecto, né? Então, por exemplo, daquele estudo dos americanos, onde 75% deles encontram em algum grau de desidratação, 37% deles, no momento que sente fome, na verdade é sede. Mas o local no nosso cérebro que está responsável por falar, né, para dar essa sensação precisa se é sede ou fome, eles ficam com esse defeito devido à desidratação, porque é próximo o local, no hipotálamo, onde faz esse registro. Então, mais uma vez, tá com fome? É fome mesmo? Acendeu essa luzinha sempre, tá? E muitas vezes as pessoas buscam um alimento para tentar cobrir algum aspecto doloroso da vida, né? Uma fuga dela, o alimento acaba sendo. Né? Então, às vezes é uma tensão sexual, um impulso de autodestruição, né? Ou uma compulsão alimentar por ansiedade. Então, esse é o foco que eu quero dar quando falo da alimentação. É fome mesmo que você está sentindo? Vamos pensar, vamos respirar primeiro, vamos tomar uma água primeiro para ver se passa, se persiste ainda a fome, né? Vamos observar nossos aspectos mentais mais uma vez.
Então, porque as pessoas muitas vezes acabam por fazer as refeições de forma leviana, né? Ah, eu tô com fome. Primeiro, algo que acha ali, vai, pega, come e continua fazendo o que tá fazendo, e dessa forma ali, né? Mais ou menos, né? Então, essa é a ideia, trazer atenção, a consciência para os alimentos, para esse momento importantíssimo, um momento muito nobre a alimentação, né? Essa reconexão com a natureza, né? Esse reconhecer do alimento desde o agricultor que planta, que vem para a nossa mesa, né? Vou especificar qual alimento seria melhor de maneira geral. Então, assim, é reconhecer, esse reconectar com o alimento também. Isso é fundamental, certo? Então, quando a gente fala de alimentação consciente, eu gosto de explicar mostrando duas possibilidades, onde a gente pode ir na linha da cultura que é a favor da vida e a cultura da morte. Então, quando a gente fala em cultura da morte, o que a gente está trazendo de ideia associada a isso? Quando a gente fala cultura da morte, a gente está falando de consumo de alimentos transgênicos, industrializados, processados, com alto teor de sódio, açúcares, gorduras de baixa qualidade, né? Então são reações químicas, são alimentos que são basicamente reações químicas, né? Tem cara, aparência, cheiro de alimento, mas na verdade é uma cosmética, sem vitalidade, que não nos nutre. Então são alimentos potencialmente prejudiciais para nós, esses que eu citei. Qual que é o resultado de quando a gente vai na linha desses alimentos, que fazem parte da cultura da morte? Leva ao estresse oxidativo, leva ao processo de envelhecimento precoce. Então, as pessoas fazem inúmeras tentativas e situações que buscam para tentar, né, buscar manter pele bonita, saúde e tal, e esquece que os alimentos serão a matéria-prima para formar mais tecido para o corpo, que vai fazer nessa reprodução contínua que a gente tem de células corporais. Qual o elemento que você está dando para o seu corpo para produzir novas células? É de qualidade? Ou é esse monte de químico que o corpo vai ter que dar um jeito depois de eliminar? Certo? Eu sempre gosto de citar que quem produz alimentos, eles costumam estar preocupados em talvez não conseguir conservar por mais de um ano uma prateleira do mercado. Então, veio em pacotinho, em garrafinha, veio embalado, fica atento. Talvez não seja o melhor alimento para o nosso corpo. Por outro lado, temos a cultura da vida. Quais são os alimentos que fazem parte da cultura da vida? São alimentos ricos em enzimas, ricos em vitaminas, minerais. São alimentos que favorecem as bactérias boas do nosso corpo. Tá? Então, esses alimentos da cultura da vida, eles vão estar justamente favorecendo a gente, com que a gente possa, por exemplo, ter o nosso controle de peso ideal. Eles de fato nos dão saciedade. Vocês vão escutar várias vezes falando sobre esses alimentos. Nessa semana da alimentação viva. São justamente esses alimentos que nos fazem bem. São alimentos orgânicos, são as verduras, legumes, né? Não são os alimentos transgênicos. Certo? Nós estamos falando de brotos, nós estamos falando de fermentados, de germinados. Então são alimentos que no nosso corpo eles terão uma tendência em favorecer com que a gente se desintoxique, né? Que fique com o mais natural possível. Automaticamente o nosso corpo vai conseguir reconhecer melhor algo natural, ao invés de algo sintético. Certo? Então esses alimentos, eles de fato nos dão vitalidade, favorecem a nossa disposição, melhora o nosso estado imunológico, retarda o processo de envelhecimento. Então quer diminuir esse envelhecimento precoce, o famoso anti-aging, cai numa linha natural. Automaticamente seu corpo vai ter a matéria-prima, esse combustível para produzir um corpo saudável, né? Então, algo que é tido como normal na nossa sociedade, que é o envelhecer e desencadear doenças, talvez a gente consiga adiar esse problema, ou nem tê-los,
Me refiro a doenças crônicas, problemas de saúde, certo? Então, são essas questões que dá pra gente melhorar, dá pra gente trabalhar quando a gente fala da alimentação consciente e cultura da vida, na busca, fazendo as escolhas ideais nos aspectos da alimentação. Bom, e provavelmente você vai dar tchau para vários problemas de alergias, né, de alterações de colesterol, inflamações de maneira geral, dores, algumas dores, muitas delas melhoram com essas mudanças alimentares e com esses sendo trabalhado esses pilares todos que estamos conversando. Uma frase que eu gosto de falar, antes de eu falar a frase, então, um aspecto que eu acho muito importante nessa linha onde a gente fala de agricultura orgânica, que eu, como citei, de valorizar o trabalho do agricultor. Então, é justamente uma dica que eu dou para vocês, um pedido, começar a procurar os agricultores, ou plantar, ou começar a plantar, ou procurar os agricultores da região, da sua região, e quem sabe montar talvez cooperativas, comprar direto deles, para conseguir, por exemplo, valorizar mais o trabalho deles, algo tão nobre, tão valioso o trabalho deles, né? São os que mais nos nutrem em termos de alimento. Reconhecer o trabalho deles, tá? Por fim, falando de maneira geral e fechando a alimentação consciente, para seres humanos que estão aí fazendo o melhor e errando uma vez ou outra, mas estar atento, pois a chave é identificar os padrões alimentares que não funcionam, que não são os ideais, e ser capaz de abandoná-los. Um passo de cada vez, sempre, em qualquer situação da vida, né? Muitas vezes a gente erra uma vez, isso serve para todos os aspectos que a gente está falando dos pilares para a vida plena. Errou uma vez, não tem problema, fica atento àquilo que você errou, traz atenção para isso. Se você viu que você errou, poxa, já é meio caminho, você já está atento que você errou. Tem pessoas que erram e nem... Então, fica atento, se prometa para si mesmo, faça isso para vocês mesmos. Olha, próxima vez vou fazer o meu melhor de novo. Talvez você não acerte na segunda, mas a terceira, quarta, uma hora você começa a acertar. Então já é um aspecto a menos que você está ali deixando de proporcionar para toda a sua vida uma característica melhor. Se estamos falando de alimento, uma nutrição melhor. Então, um passo de cada vez. Quinto pilar para a vida plena. Saúde física. É fundamental para o nosso corpo. Eu acredito em todas as possibilidades. Algumas pessoas precisam se exercitar mais, outras menos. Umas preferem algum tipo de atividade física, outras preferem outro. Mas, de maneira geral, a atividade física, para o nosso corpo, ela tem um valor de estimular em todo o nosso corpo a parte circulatória. Então, ela vai acelerar o batimento cardíaco, né? Vai ter uma maior nutrição. Esse processo para o nosso corpo é como se ele treinasse para sempre estar conseguindo ter níveis elevados em alguns momentos da vida de necessidade. Então você tem um corpo que ele é trabalhado para ter uma atividade maior. É diferente de uma pessoa, por exemplo, para ficar bem claro isso, uma pessoa quando está acamada, ela vai enrijecendo o corpo inteiro. Os sistemas dela passam a funcionar de maneira prejudicada. Vai se tornando rígido, articulações, a musculatura vai diminuindo. Então, para fazer parte dessa nossa manutenção e esse envelhecimento saudável, é fundamental que a gente pratique uma atividade física. A atividade física vai ajudar com que a gente consiga manter circulação no corpo todo beneficiada, hidratação em todo o corpo, funcionamento do nosso sistema, seja circulatório, articular, muscular, renal, respiratório, cardiológico, até neurológico. A gente sabe que libera endorfinas, né? Neurotransmissores são liberados numa atividade física após ela, de bem-estar. Nós vamos estar trabalhando tônus, nós vamos estar trabalhando postura. Algo muito comum do envelhecimento é a sarcopenia, é a diminuição da massa muscular. É natural isso. Só que pode ser muito menor com o passar do tempo se você pratica algo que estimula a musculatura. Muitos se preocupam com osteoporose, né? Com a perda do cálcio, a diminuição do cálcio dos ossos. Qual a maneira sábia da gente evitar isso? Praticando atividade física. É justamente o estímulo do osso, seja por contração muscular, alguns impactos, que é individualizado isso, até que ponto cada um pode, né, quais atividades físicas são ideais para cada um, mas assim, isso estimula o osso a se manter com suas propriedades dessa
desse osso rico em cálcio, forte. Então é justamente essa atividade física regular que vai fazer com que a gente consiga manter músculo, ossos e todos os sistemas do nosso corpo em harmonia. Em alguns casos, pessoas que entram nessa alimentação viva, elas acabam por, às vezes, emagrecer. Então tem algumas pessoas que querem emagrecer, vai dar certo, né? Essa alimentação associada a um treino adequado para aquela pessoa, vai unir o útil ao agradável. A fome com a vontade de comer, que você vai conseguir talvez emagrecer, trocar massa gorda por massa magra e naturalmente uma saúde, um estado geral melhor. Se a pessoa já é magra, a alimentação viva, pode ser que às vezes pode ser que ela perca algum peso. Para isso, mais uma vez, o treino é indicado. Um treino de força, um treino bem feito, para que você consiga manter sua massa magra ou melhorá-la até mesmo, certo? E aí você me pergunta, qual atividade física é o ideal? Cada um vai saber o que é melhor para você, né? Eu, pessoalmente, já tive época que eu gostava de academia, outra época eu gostava de correr, no momento eu gosto muito, me identifico com yoga, mas é subjetivo isso. O importante é você investigar qual é a atividade física que te agrada. É uma dança? É uma natação? Uma hidroginástica? É um pilates? É uma corrida? Caminhada? Não importa. É legal você desenvolver, investigar. E se você não pratica nada, começar a fazer teste, fazer aulas experimentais, se propor, fazer uma semana ou um mês de alguma atividade por um tempo. E depois experienciando os resultados e aquela atividade. Que automaticamente você vai conseguir ver qual que pode te beneficiar mais. Então é muito individual. Só isso que eu falo, no sentido de realmente você procurar aquilo que você tem desejo. Que deve ser gostoso isso tudo, não deve ser algo forçado. Lógico, você pode pensar nos benefícios. Uma maneira de você falar assim, poxa, vai trazer tantos benefícios, por que não tentar colocar uma atividade física regular? Né? No mínimo 3 a 4 vezes por semana. No mínimo, 3, 4 vezes por semana. De no mínimo uns 30 minutos. Porém, faz o que der, mas faça, experimente, se proponha isso. O sexto item dos pilares para a vida plena, eu vou falar da saúde ecológica. A gente sabe, tem linhas de tratamento, filosofias na área de terapias e tratamento que falam que, em alguns casos, a doença ela se desencadeia a partir do momento que ocorre uma desconexão com a natureza. Essa desconexão pode ser aplicada em vários aspectos, como por exemplo no próprio alimento, né? É uma desconexão. Mas também existe a desconexão da pessoa com qualquer fato, qualquer elemento que existe na natureza. Esse reconhecimento, essa contemplação da natureza. Alguns falam sobre o transtorno da deficiência de natureza, TDN, transtorno de deficiência de natureza. Então, é especial quando você consegue tirar esse benefício, esse prazer, né, como eu chamei de contemplação, quando você consegue fazer uma caminhada, uma trilha, ir para uma praia, né, ir para uma cachoeira, tomar um sol, fazer o que alguns chamam de sun gazing, que é o olhar para o sol no período da manhã, no período da tarde, né, esse andar descalço, esse aterramento. Então, esse apreciar da natureza, que é um desenvolvimento individual muito valioso, faz com que a gente se reconecte. E essa reconexão com a natureza nos faz com que, em muitos aspectos, vai resgatar os nossos ritmos mais uma vez, o nosso eixo, nosso equilíbrio. Então é muito diferente você estar constantemente num lugar estressante e você viver, seja temporariamente ou regularmente, num ambiente desse. Então é perceptível as mudanças que você tem no seu corpo quando você consegue se reconectar com a natureza. Nós somos completamente conectados à natureza, né? A gente consegue pegar inúmeros exemplos onde o nosso corpo é muito próximo da natureza, com vários exemplos. A única diferença é que a gente está falando de um cosmo maior para um cosmo menor, para o nosso microcosmo, nosso corpo humano, mas ele está todo momento entrelaçado com a natureza. E quanto mais em harmonia estivermos nisso, mais chances teremos de estarmos bem. Então,
manter os nossos ciclos equilibrados e em equilíbrio com os ciclos da natureza nos traz inúmeros benefícios. Conseguirmos ter essa percepção de um dia quente, conseguir extrair o dia quente da melhor forma, com devida proteções, hidratações, por exemplo, ou no local frio, também conseguir se agasalhar da maneira correta. Isso é você estar em harmonia. É você conseguir ir numa cachoeira e conseguir sentir o prazer, todos os benefícios que ela consegue te passar. Então, para alguns isso soa algo distante, mas uma vez que você começa a explorar esse contato com a natureza, você vai perceber que nesses momentos muitos insights vêm. Por quê? Porque você conseguiu acessar aquele equilíbrio, aquela paz, aquele momento onde você está conseguindo estar conectada, plena, com várias questões e recebendo boas influências. Então, é muitas vezes nesses momentos de conexão com a internet que temos inúmeros insights, inúmeros sensações de bem-estar, que uma vez você vivenciando aquilo, é capaz de você, aos poucos, ir treinando para repetir aquela sensação em inúmeras situações que a gente se encontra na vida. Seja um local estressante, então é mais um ambiente para você estar vivenciando a paz possível, favorecida pela natureza, e isso também ser transportado para outros momentos da nossa vida. Então é justamente essa consciência que você, aplicando até nesse momento da natureza, vai fazer com que você resgate ela no momento que você quer. É como se você estivesse num momento de contemplação, de meditação. Você acaba por experienciar aquilo, às vezes você sai de uma meditação, ou sai da natureza, você começa a voltar para um ritmo de algum movimento, de alguma questão mais agitada, e você consegue muitas vezes num ato, por exemplo, de respiração, algo assim, você consegue resgatar aquela sensação valiosa de quando está conectado com você mesmo, automaticamente com a natureza, com o seu eu equilibrado. Um outro aspecto importante para estar falando dos pilares para a vida plena é com relação ao sono reparador. Sono, dormir. Porque muitas pessoas dormem variadas horas, só que cada um acorda de um jeito, por exemplo. Pega no sono diferente. Então tudo isso, quando a gente vai avaliar a questão do sono, é importante. Porque o sono, o período da noite, tem que ser algo importante, que seja algo que no despertar você acorde novo, renovado. E não cansado, com preguiça, mal, com dores. Tá? Então, por exemplo, o que é importante quando a gente vai dormir? Quais são os aspectos que a gente tem que estar atento? Coisa simples, né? Não pode ter praticado atividade física nas últimas 30 minutos a 2 horas. Não pode ter tomado bebidas excitativas que vão estimular o sistema nervoso. Então pode ser que piore a qualidade do sono. Se você tem problemas para serem resolvidos, talvez nessa hora que você vai pôr a cabeça no travesseiro, pode ser que nesse momento a consciência venha e te cobre isso. Pode ser que isso seja positivo. Você pode usar esse momento para trabalhar alguma questão que está ali enrolada, resolver e talvez automaticamente você vai conseguir um sono melhor depois de resolvido completamente. Então você precisa ter esses aspectos resolvidos. Com relação também ao local, o ambiente que a gente dorme, é importante que esteja escuro. Né? A gente tem hormônios no nosso corpo que são liberados apenas em ambiente escuro. Então esse ambiente escuro, silêncio, sem muitos estímulos, tá? Já falando de estímulos visuais com luminosidades, agora estímulos auditivos. É importante isso, né? Nossa cama, o que você valoriza quando você vai dormir? Uma cama bem arrumada, uma cama limpa. Então, tudo isso vai influenciar para que você consiga ter um sono, esse sono seja reparador, você consiga despertar num dia pronto para ter mais um belo dia, um dia excelente. Então, dita a questão do período da noite, questão de horas é relativo. Existem estudos mostrando aí que podem variar de 5 a 9 horas. Cada um vai ter um melhor período para dormir por noite.
mas lembrar de algo desses cuidados. Uma vez você dormindo bem, provavelmente você vai ter um despertar positivo, consequentemente, um dia produtivo. Então dê atenção ao seu sono. Veja se ele está de qualidade, veja se ele tem regularidade. Dormir sempre naquele próximo do mesmo horário é importante para o nosso corpo. Ele se adapta. Respeitar os ciclos, que a gente chama de ciclos circadianos, que são os ciclos diários. Ter essa regularidade do horário de se deitar. Um outro aspecto importante, gosto muito de falar sobre esse pilar, é sobre relacionamentos. E dar uma atenção maior para os relacionamentos saudáveis. Por exemplo, quando a gente fala em relacionamentos, nós não estamos falando só com os outros. Primeiro de tudo, o relacionamento começa com nós mesmos. Como você se relaciona com você? Você se ama para chegar ao ponto de conseguir mostrar isso no sentido de ter o amor próprio, ter os cuidados, respeitar o seu próprio corpo, seus desejos, se colocar em primeiro lugar. Não estou falando de uma pessoa egoísta, mas saber sim se colocar em primeiro lugar para estar bem sempre e consequentemente poder ajudar o próximo. Mas a gente vê muitas pessoas que às vezes se preocupam muito com o próximo e não se cuidam, não se amam, se colocam em segunda, terceira posição. Aí acaba em algum momento da vida precisando dessa ajuda para se organizar. Então, primeira coisa, relacionamento com você mesmo é a base. Partindo daí, os pensamentos que emanamos. Tá? Então, assim, a gente tem que estar atento para os pensamentos que a gente está constantemente passando pela nossa cabeça. Mais uma vez, a consciência, que é o primeiro pilar que eu citei, ela está ali, ela permeia todos. E mais uma vez, nos relacionamentos, precisamos estar atentos. Porque quais são as qualidades de pensamentos que você está tendo? São pensamentos que te deixam para cima? São pensamentos positivos? Ou são pensamentos só negativos, que te deixam ansioso, que te deixam mal? Então, se você tem algum problema, por exemplo, algum pensamento que está passando, uma dica que eu costumo dar é assim. Tem 3 opções em regra. Se tem algo para você resolver na sua vida, ou você modifica aquele problema, se é com alguém você vai, conversa, vê a melhor forma de resolver aquilo, sempre com amor. Resolve dessa forma. Conversou, modificou o que estava atrapalhando, viu até onde dá para ir, até onde você tem que aceitar, tal. Beleza. Não, esse pensamento deve ser bloqueado. Deve ocorrer aceitação daquilo que foi modificado, tal. Então, primeira situação, se tem algum problema, resolve, modificando, conversando, da maneira que for melhor. Então vamos supor que não é possível modificar esse fato. Então a gente tem a segunda opção, que é você aceitar. Não, vamos aceitar a situação do jeito que está. E aceitar de coração. Para quê? Para que a hora que esse pensamento tender a não voltar na sua cabeça, passar de novo, você bloqueia. Você estando atento, fala assim, não, vou pensar mais isso, está certo já. E muda o pensamento. Que você aceitou. A terceira opção, quando você não optou por modificar aquele fato, aquele problema, ou você não aceitou, é você desistir daquilo, pular fora daquela situação. Então, de maneira geral, a gente tem essas opções quando a gente tem algum problema para resolver. Então, ficar atento à qualidade dos pensamentos. É possível resolver de alguma dessas 3 formas? Observe seus pensamentos. Seus pensamentos precisam ser positivos. Uma vez que a gente pensa algo, o nosso corpo, ele é como se ele tivesse vivido aquilo. Então, se você pensou algo ruim, só de você pensar algo ruim, vamos supor que você pense que você adquiriu tal doença. Seu corpo fica como se estivesse doente daquela forma. Para o cérebro, o fato de imaginar leva ele à sensação da vivência. Então, é muito importante a gente ficar atento. Muito atento mesmo à qualidade dos nossos pensamentos. Muitas vezes os pensamentos ruins vêm, mas talvez sejam algumas questões que precisamos trabalhar. E até mesmo para, provavelmente, o crescimento. Então, fiquemos atentos aos pensamentos, qualidade dos pensamentos. Porque quando pensamos, esses pensamentos, essas vibrações são emanadas para as pessoas.
Então, quando isso é emanado, isso pode fazer com que ressoe nas pessoas, seja de maneira também positiva, se você vibra positivamente, ou negativamente. E esse emanar na pessoa, então vai emanar pessoas, as pessoas vão absorver isso de alguma forma. Seja uma forma sutil, seja numa palavra que você acabou por expressar, vai ressoar nas pessoas. E mais uma vez isso entra num ciclo que pode ser virtuoso ou vicioso. Porque se o pensamento é positivo, você pode ser que você ressoe em pessoas que provavelmente serão positivas, pode ser que favoreça elas a melhorarem, ou se elas já não estiverem numa frequência positiva, isso pode ser positivo. Ou se você tem um pensamento negativo, isso pode ser que ressoe para pessoas negativas, pode ser que se atraia mais pessoas negativas nesse jogo, e por sua vez, trazer as consequências do pensamento negativo. Então, vamos ficar atentos, vamos mudar nossos pensamentos, vamos mudar nossa vibração, vamos tentar ser o mais positivo, sempre que possível. Né? Porque estar alegre, né? Sermos simpáticos, carismáticos, estarmos calmos, saber ouvir, são todas características, situações que cabem em qualquer lugar, sempre. Você pode estar numa situação de estresse, seja num trabalho, qualquer situação que te deixa muito estressada. É só você conseguir pensar que se você estiver realmente em paz, isso vai influenciar naquele momento. Seja para você ao menos, seja para as pessoas à sua volta, mas isso vai emanar. Isso é algo que irradia. Então, nos relacionamentos que você vive, ele pode ser um espelho do que você tem internamente. Então, visto tudo isso que eu disse até o momento, vamos trazer atenção para os nossos relacionamentos. Vamos ver qual que é a maior parte das frequências que a gente está emanando, a maior parte da frequência das pessoas que a gente está tendo à nossa volta. E vamos trazer relacionamentos e o amor, essa questão, de uma maneira em que a gente consiga estar atento aos momentos que a gente tem de relacionamentos extremamente lindos, amorosos, e trazer para onde não tem. Então, por exemplo, vamos supor que temos uma situação onde na família temos algum aspecto que nos desequilibra, nos abala. Vamos resgatar aquela vibração do amor que a gente consegue ter com amigos, por exemplo, que é a nossa família por opção, por amigos, ou por exemplo, que seja um amor que a gente sente por algum familiar. Vamos trazer para onde não tem, para aquela pessoa que a gente tem algum problema. Só assim a gente vai conseguir talvez ser o exemplo para que consiga mudar aquilo. Então a mudança vem de dentro. A gente ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade de conseguir, independente das circunstâncias, estar em paz, desenvolver essa habilidade de estar em paz, calmo, tranquilo, é algo que das coisas mais nobres que podem existir. Pois, independente das circunstâncias que nós nos encontremos, vamos estar automaticamente calmos, tranquilos, em paz, aceitando o momento. E provavelmente, estando nessa frequência, em qualquer situação, por exemplo, de problema, a gente vai conseguir resolver da melhor forma, porque a gente não está em nenhum desequilíbrio, a gente vai conseguir estar pondo toda a nossa atenção naquele momento e dando a melhor resposta em situações. Então, os relacionamentos é algo fundamental para o nosso crescimento e evolução espiritual, pessoal, o que quer que seja. É através de relacionamentos que a gente consegue exercitar isso. É muito comum pessoas fugirem de situações onde elas estão com algum problema de relacionamento. Só que em muitos casos a pessoa pode até fugir daquela pessoa, daquele lugar, mas em algum outro momento a vida acaba por colocar aquilo de novo. Até que a gente mude, até que a gente não precise mais daquilo para que tenha essa evolução. E automaticamente a gente vai começando a aprender como a gente pode melhorar isso. Então, trazendo essa atenção para os relacionamentos, porque os seres humanos são seres de relacionamento, como característica inata nossa, e dizem que a felicidade só é possível compartilhada, então os relacionamentos são fundamentais.
Eu falei então sobre esses 8 pilares para a vida plena, né? Repassando então, falei sobre a consciência que permeia o tempo todo, nossos alimentação, para a gente ver se é sede ou se é fome na hidratação, para que a gente tenha essa consciência da importância da natureza, dos relacionamentos. Então a consciência é algo fundamental para a vida. É a base. É a base, é o despertar, começa daí. Falei sobre hidratação, sobre respiração. Eu não falei, quando eu falei de hidratação, um exemplo que eu costumo dar que é bem interessante é o despertar da semente, né? É a água que faz esse despertar. Então ela é vida, né? É a diferença sem vida e com vida para a semente, é a água. Falei sobre alimentação consciente, sobre a importância da atividade física, da saúde ecológica, do quão importante é o sono. Falei tudo isso para que a gente consiga então ter uma vida plena. É uma vida verdadeira, uma vida 100%, onde a gente consegue realizar os nossos objetivos. Sair de uma zona em que a gente fica, que eles chamam de conforto, de comodidade, de inércia, onde a gente está parado, para alguma atividade, para algo que a gente consiga sentir melhor as trocas. Então é isso que eu preconizo quando eu falo dos pilares para a vida plena. É buscar de uma vida verdadeira, de uma vida preenchida, completa, uma vida onde estamos despertos. Intenso, é uma vida intensa, mas ao mesmo tempo que ela é intensa, ela é serena. Isso é o que eu chamo de vida plena. Agradeço a todos, espero poder contribuir outras vezes na vida de cada um de vocês. Fiquem à vontade para escreverem para mim, visitarem meu site, portalsublime.com.br. Tem o Instagram, tem a fanpage no Facebook e minha vida ela se baseia nesses pilares. Como todos, a gente está diariamente atento a eles, cometendo erro ou não, mas a gente tem esse propósito de fazer sempre melhor, sempre estar aprimorando. E atrelado a isso, que é algo que eu preconizo, que eu pratico em consultas, em consultório, é justamente integrar essa parte, ver o ser humano como um todo. Não adianta a gente tratar só o físico, não adianta a gente dar só um remédio, não adianta só a gente fazer uma cirurgia. Tem que ir abordando o ser como um todo, né? Imagine como se fosse uma cebola com várias camadas. Imagine uma grande estrutura sendo construída com vários pilares fortes. E em consultório eu consigo atrelar isso à conduta, ao histórico meu que eu venho estudando, na qual envolve medicina chinesa, ayurvédica, experiências com o Dr. Gabriel Cousens, terapia Gerson, entre outros especialidades e cursos que a gente vem praticando, para sempre buscar fazer com que eu, em primeiro lugar, possa melhorar e possa auxiliar o próximo verdadeiramente para que ele consiga também melhorar a vida dele, seja no aspecto de doença, seja no aspecto emocional, mas que a pessoa consiga compreender o poder que cada um tem em suas mãos. Obrigado.